A aposentadoria me deu tempo para refletir, para finalmente processar completamente tudo o que havia vivido. Comecei a escrever, um diário inicialmente apenas para mim, mas depois considerando transformá-lo em algo mais formal, talvez livro ou artigo que pudesse ajudar outros sobreviventes. O processo de colocar experiências em palavras foi catártico e doloroso simultaneamente, forçando-me a confrontar memórias que ainda carregava dor. Foi nesse período, aos 68 anos, que aconteceu algo inesperado. Recebi ligação de sobrinha que nunca conheci, filha de Augusto. Seu nome era Paula, tinha 25 anos, e sua voz no telefone tremida de emoção e hesitação. Ela havia encontrado meu contato através de minha mãe e precisava falar comigo sobre algo importante. Meu estômago se apertou imediatamente. Sabia o que estava vindo antes mesmo dela dizer. Marcamos encontro em café neutro, território público onde eu me sentia segura. Quando a vi entrar, reconheci traços familiares, olhos escuros da família, cabelo ondulado. Mas havia algo mais, uma tensão em seus ombros, forma cautelosa como se movia, que reconheci visceralmente. Era a linguagem corporal de sobrevivente. Paula se sentou e por longo momento apenas me olhou, lágrimas já formando. Então começou a falar, e a história que contou me partiu e validou simultaneamente. Augusto havia abusado dela. Durante anos, dos 8 aos 14 anos, até ela finalmente juntar coragem para contar à mãe. Sua mãe havia acreditado, divorciado Augusto imediatamente, mas havia anos de trauma para processar. Paula estava em terapia intensiva, tentando reconstruir vida aos pedaços. Vovó mencionou uma vez, sem querer durante discussão, que você e papai haviam brigado quando jovens, que você o acusou de coisas terríveis. Paula disse, voz embargada. Ela não deu detalhes. Disse que eram mentiras de criança ciumenta. Mas algo na forma como ela falou me fez pensar. Insisti até ela admitir que você havia alegado que papai te machucava. Precisava saber se era verdade, se eu não estava sozinha nisso. Segurei suas mãos através da mesa, lágrimas escorrendo pelo meu próprio rosto. Você não está sozinha, e não foram mentiras. Tudo que você passou, eu também passei. Sinto muito. Sinto muito que não consegui te proteger, que ele fez com você o que fez comigo. A culpa que senti naquele momento era esmagadora. Eu sabia. Sempre soube que ele era perigo. E ainda assim, não havia encontrado forma de advertir, de intervir. Meu silêncio, mesmo que justificado por autopreservação, havia custado. Conversamos por horas naquele café. Duas sobreviventes separadas por décadas, mas unidas por trauma compartilhado. Contei minha história completa, não poupando detalhes dolorosos, e ela contou a dela. Havia semelhanças assustadoras nas táticas que ele usou, nas ameaças, na manipulação psicológica. Era como se ele tivesse seguido o roteiro, aperfeiçoando métodos ao longo dos anos. Paula me perguntou sobre meu avô, nosso pai. Quando contei que ele havia presenciado e nunca intervindo, ela ficou chocada e depois furiosa. Vovô sabia? Ele viu e não fez nada? Sua indignação era palpável. Sim, confirmei. E isso, em muitos sentidos, foi tão traumático quanto o próprio abuso. Sentir que não tinha adulto seguro, que pessoa que deveria me proteger, escolheu não fazê-lo. Ela processou isso em silêncio, então disse algo surpreendente. Vou processar. Criminalmente se ainda for possível, civilmente se não for. Não vou deixar ele simplesmente seguir em frente como se não tivesse destruído vidas. Senti onda de admiração e inveja. Ela tinha coragem que eu nunca tive, vivendo em época onde sobreviventes eram mais acreditados, onde havia mais recursos e suporte legal. Você testemunharia?
Ela perguntou esperançosamente. Ajudaria o caso ter evidência de padrão de comportamento, mostrar que não foi incidente isolado, mas abuso serial. Hesitei. Testemunhar significaria confrontar Augusto publicamente, reviver tudo em tribunal, expor minha família. Mas olhei para aquela jovem corajosa à minha frente e soube que não podia recusar. Sim, disse firmemente. Vou testemunhar. Processo legal foi exatamente tão difícil quanto antecipei. Talvez pior. Advogados de Augusto tentaram desacreditar ambas, pintando Paula como mentalmente instável e eu como irmã rancorosa com machado para afiar. Tivemos que passar por avaliações psicológicas invasivas, interrogatórios agressivos que questionavam cada detalhe de nossas histórias, tentativas de nos fazer contradizer ou parecer não confiáveis. Mas tínhamos algo poderoso, verdade consistente. Nossas histórias, embora separadas por décadas, se alinhavam de formas que seria impossível fabricar. Os padrões eram claros demais, específicos demais. E tínhamos registros médicos, no caso dela recentes, e no meu antigos, mas ainda acessíveis, documentando traumas consistentes com nossas alegações. Minha mãe foi forçada a escolher lado publicamente. Ela inicialmente tentou ficar neutra, dizendo que amava ambos os filhos, que não queria se envolver. Mas neutralidade em caso de abuso é escolher lado do abusador. Quando Paula confrontou a avó sobre isso, quando eu finalmente exigi que ela reconhecesse o que permitiu acontecer, ela entrou em colapso emocional completo. Teve que ser hospitalizada brevemente, psiquiatras diagnosticando depressão severa e crise de identidade. Quando saiu do hospital, ela era diferente. Finalmente, aos 83 anos, confrontou verdades que havia evitado a vida inteira. Pediu para me ver e, relutantemente, aceitei. Sentamos em sua sala, onde tantas memórias dolorosas haviam se formado, e ela disse as palavras que parte de mim esperou por 60 anos. Me desculpe. Desculpe por não ter visto, por não ter protegido você, por ter escolhido acreditar na mentira porque era mais fácil. Você era criança, minha criança, e falhei com você da pior forma possível. Chorei. Décadas de dor, raiva, ressentimento saindo em soluços violentos. Roberto, que havia insistido em me acompanhar, me segurou enquanto eu desabava. Minha mãe também chorava, finalmente permitindo-se sentir peso total de sua cumplicidade por omissão. Não foi perdão imediato nem reconciliação completa, mas foi começo de alguma forma de fechamento. O julgamento durou semanas. Assistir Augusto no banco dos réus, finalmente sendo responsabilizado por seus crimes, foi surreal. Ele havia envelhecido mal, parecia menor do que lembrava, mas ainda tinha aquele olhar, aquela frieza calculista que conhecia tão bem. Quando testemunhei, tive que olhá-lo diretamente enquanto narrava o que ele fez. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também libertador de formas que não antecipei. Seu advogado tentou me quebrar no contra-interrogatório, sugerindo que memórias de décadas atrás eram não confiáveis, que talvez eu estivesse confundindo disciplina normal com abuso, que tinha motivos ulteriores para mentir. Mas eu tinha trabalhado isso tudo em terapia por anos. Estava preparada. Respondi cada pergunta calmamente, claramente, sem deixar que me intimidasse. E quando ele tentou sugerir que eu estava inventando para apoiar minha sobrinha, apenas disse: minha história existia muito antes de saber da dela. Os registros médicos de quando eu tinha 8, 9, 10 anos provam isso. Não são invenções recentes. Paula foi igualmente forte em seu testemunho. Ela havia documentado meticulosamente tudo, mantido diários detalhados desde que começou terapia. Tinha registros médicos extensivos. Sua mãe, ex-esposa de Augusto, testemunhou sobre mudanças comportamentais que notou em Paula,
Sobre como Augusto manipulava situações para ficar sozinho com a filha. Sobre bandeiras vermelhas que não compreendeu completamente até a revelação. O veredito veio após deliberação de 3 dias. Culpado. Culpado de múltiplas acusações de abuso físico e psicológico de menor. A sentença foi 15 anos de prisão, considerando a severidade, duração e múltiplas vítimas. Não era prisão perpétua que parte de mim sentia que ele merecia. Mas era justiça real, reconhecimento legal de que crimes haviam sido cometidos e que havia consequências. Quando o juiz bateu o martelo, senti algo dentro de mim relaxar. Tensão que carregava por literalmente 60 anos finalmente liberada. Paula me abraçou forte, ambas chorando. Havíamos vencido. Não apenas ganho caso legal, mas reclamado nossas narrativas, nos recusado a sermos silenciadas ou desacreditadas. Havíamos dito nossa verdade e sido acreditadas. Os meses seguintes foram um processo de ajuste à nova realidade. Augusto estava preso. Não era mais ameaça física ou presença em nossas vidas. Mas trabalho emocional estava longe de terminado. Paula e eu nos tornamos próximas, formando relação de tia e sobrinha que deveria ter existido sempre, mas havia sido roubada de nós. Eu a incluí em almoços familiares, apresentei a Clara e Marco, que a acolheram com empatia e apoio. Ela se tornou parte da família que escolhi, não da família biológica disfuncional que nos traumatizou. Minha mãe passou seus últimos anos tentando reparar danos. Ela não podia desfazer passado, mas tentou estar presente de formas que nunca esteve antes. Escutava quando falava sobre meu trauma, validava meus sentimentos, reconhecia sua falha. Tornou-se advogada surpreendentemente vocal sobre acreditar em crianças, sobre não ignorar sinais, sobre responsabilidade de pais protegerem acima de tudo. Foi transformação tardia, mas genuína. Quando ela faleceu aos 87, estava ao seu lado. Nossas últimas conversas foram sobre arrependimento e perdão, sobre como ambas havíamos sido feridas de formas diferentes pela toxicidade de Augusto e cumplicidade de meu pai. Espero que possa me perdoar completamente algum dia. Ela sussurrou fracamente em um de seus últimos dias. Eu perdoo, disse, e surpreendentemente era verdade. Não perdão que esquecia ou minimizava, mas perdão que libertava, que reconhecia sua própria vitimização pelo patriarcado e estruturas familiares daquele tempo. Retornei ao projeto de escrever sobre minha experiência com renovado propósito, após o julgamento. Não era mais apenas exercício pessoal, mas potencialmente recurso para outros. Com a ajuda de Paula, que era escritora talentosa, transformamos nossas histórias em livro. Não usamos nomes reais, mas detalhes eram autênticos. Chamamos de O Silêncio que Quebrei, focando não apenas no trauma, mas no processo de cura, resistência e, finalmente, justiça. Publicar o livro aos 72 anos foi assustador e libertador. Estava expondo minha história mais dolorosa ao mundo, tornando pública o que havia sido segredo vergonhoso por tanto tempo. Mas resposta foi esmagadoramente positiva. Sobreviventes de todo o país entraram em contato, agradecendo por ter compartilhado, dizendo que as fez sentir menos sozinhos. Profissionais da área de proteção infantil usaram como recurso para entender melhor dinâmicas de abuso intrafamiliar. Comecei a fazer palestras, algo que nunca imaginei fazer. Universidades, conferências de assistentes sociais, grupos de apoio para sobreviventes. Cada vez que falava, via rostos na plateia se reconhecendo em minha história. Via lágrimas, reconhecimento e, mais importante, esperança. Se eu havia sobrevivido, construído vida boa apesar de tudo, talvez eles também pudessem. Paula frequentemente se juntava nessas palestras.
e juntas apresentávamos perspectiva intergeracional de abuso. Mostrávamos como predadores frequentemente têm padrões, como raramente a vítima única. Enfatizávamos a importância de acreditar em crianças, de intervir mesmo quando desconfortável, de quebrar silêncios que protegem abusadores enquanto condenam vítimas. Roberto permaneceu meu apoio constante através de tudo. Ele havia conhecido mulher quebrada aos 16 anos e ficado ao lado dela através de décadas de cura, nunca reclamando do trabalho emocional que requeria, sempre paciente com gatilhos e dificuldades que ainda ocasionalmente surgiam. Aos 75 anos de idade, após 54 anos juntos, eu podia honestamente dizer que não teria sobrevivido sem ele. Seu amor consistente, respeito inabalável e gentileza incansável foram âncora que me manteve segura enquanto navegava tempestades. Meus filhos também foram essenciais em minha jornada. Clara havia se tornado psicóloga infantil, especializando em trauma, diretamente inspirada por minha história. Marco trabalhava com jovens em risco, usando o esporte como ferramenta de construção de autoestima e comunidade segura. Ambos haviam transformado o legado de dor familiar em compromisso de ajudar outros, e isso me enchia de orgulho indescritível. Tenho netos agora, 5 no total. Quando os vejo, saudáveis, felizes, crescendo em famílias amorosas onde são protegidos e valorizados, sinto que ciclo foi quebrado. O trauma não será passado para outra geração. Eles nunca saberão, pelo menos não em primeira mão, o medo constante, a hipervigilância, a sensação de não ser seguro em própria casa. Clara e Marco aprenderam com meus erros e acertos, criando ambientes onde seus filhos sabem que podem falar sobre qualquer coisa, onde limites são respeitados, onde a autonomia corporal é ensinada desde cedo. Augusto morreu na prisão 3 anos após ser condenado. Ataque cardíaco, disseram. Ele tinha 70 anos. Não fui ao funeral. Paula também não. Sentimos que não devíamos nada a ele, nem mesmo presença em seu enterro. Alguns familiares distantes ficaram chocados com nossa ausência, mas não nos importamos. Havíamos feito nossa paz com tudo à nossa própria maneira, e não precisávamos performar luto que não sentíamos. Quando recebi notícia de sua morte, esperei sentir algo dramático. Alívio intenso, talvez. Ou até tristeza residual pelo irmão que poderia ter sido se houvesse escolhido diferente. Mas tudo o que senti foi encerramento. Ele não era mais ameaça. Não poderia machucar mais ninguém. Sua morte tornou impossível qualquer ilusão de redenção ou reconciliação. Mas também trouxe finalidade definitiva a capítulo que já havia encerrado emocionalmente anos antes. Agora, aos 77 anos, olho para trás e vejo jornada completa. Da criança aterrorizada e impotente, a adolescente lutando para se reconstruir, a adulta jovem aprendendo a confiar e amar, a mãe determinada a quebrar ciclos, a professora dedicada a protegendo incontáveis crianças, a sobrevivente mais velha finalmente obtendo justiça e usando voz para ajudar outros. É história de dor profunda, mas também de resiliência extraordinária. Não vou romantizar ou minimizar trauma. Ele deixou cicatrizes que ainda carrego. Há dias ruins, mesmo agora, onde memória ou gatilho me lança de volta a lugar de medo e vulnerabilidade. Mas são raros agora, e tenho ferramentas para lidar com eles. Terapia, meditação, escrita, conversa com Roberto, ou Paula, ou doutora Mariana, que ainda consulto ocasionalmente aos seus impressionantes 90 anos. Construir rede de suporte e estratégias de enfrentamento ao longo de toda a vida. O que quero que outros sobreviventes saibam, a mensagem que tento passar em cada palestra, cada página do livro, cada conversa com alguém lutando. Você pode sobreviver. Mais do que sobreviver, pode prosperar. Trauma não precisa definir quem você é.
embora inevitavelmente molde sua jornada. Você pode construir vida boa, relacionamentos saudáveis, encontrar propósito e alegria, mesmo carregando o peso de abuso passado. Também quero que saibam que não precisam perdoar. A sociedade frequentemente pressiona vítimas a perdoar abusadores, como se perdão fosse necessário para a cura. Mas não é. Você pode curar segurando o abusador completamente responsável, reconhecendo a magnitude do que fizeram, recusando minimizar ou esquecer. Perdão, se vier, deve ser sua escolha, em seu tempo, por suas razões. Não deve ser exigido ou esperado. E para pais, professores, qualquer adulto em vida de criança, preste atenção. Realmente preste atenção. Crianças raramente mentem sobre abuso. E quando revelam, é frequentemente após longo período de sofrimento silencioso. Acredite nelas. Investigue. Intervenha. Sua ação ou inação pode literalmente determinar a trajetória de vida inteira daquela criança. Dona Berenice salvou minha vida ao acreditar e agir. Seja Dona Berenice para alguma criança que precise. Para aqueles em posição de meu pai, que presenciam, mas não intervêm, sua omissão é escolha. É escolha cobarde que prioriza conforto pessoal ou dinâmicas familiares sobre segurança de criança. Você será lembrado não por sua neutralidade, mas por sua cumplicidade. Se vê abuso e não age, é parte do problema, parte do sistema que permite abuso continuar. Faça melhor. Seja corajoso. Proteja os vulneráveis, mesmo quando difícil, especialmente quando difícil. Tenho vida boa agora. Não apenas boa considerando o que passei, mas genuinamente boa, em termos absolutos. Acordo ao lado de homem que amo, em casa que é santuário seguro. Tenho relacionamentos profundos e significativos com filhos, netos, amigos. Tenho trabalho que importa, mesmo aposentada, através de palestras e advocacia. Tenho hobbies que me dão alegria, jardinagem que Roberto e eu fazemos juntos, clube de leitura com um grupo de mulheres mais velhas, viagens ocasionais para lugares que sempre quis ver. Tenho também Paula, sobrinha que se tornou filha do coração, irmã sobrevivente com quem compartilho vínculo que ninguém mais pode completamente entender. Fazemos terapia juntas ocasionalmente, sessões conjuntas onde processamos trauma compartilhado e celebramos vitórias compartilhadas. Ela está indo bem, construindo própria vida de sucesso como escritora e ativista, em relacionamento saudável com um parceiro que a trata como merece. O livro que escrevemos está em sua 5ª edição, tendo vendido milhares de cópias. Receitas são doadas para organizações de proteção infantil e suporte a sobreviventes. Não escrevi para lucro, mas para impacto, e parece estar alcançando esse objetivo. Regularmente recebo mensagens de leitores compartilhando como o livro os ajudou, como se viram nas páginas, como encontraram coragem para buscar ajuda ou finalmente contar suas próprias histórias. Fundamos também Paula e eu, pequena organização sem fins lucrativos, focada em educar sobre abuso intrafamiliar e fornecer recursos para sobreviventes. É operação modesta, principalmente voluntária, mas faz diferença tangível. Oferecemos grupos de apoio gratuitos, conectamos sobreviventes com terapeutas que oferecem tarifas reduzidas, fornecemos assistência legal para aqueles buscando justiça e fazemos trabalho educativo em escolas e comunidades. Olho para minha vida e vejo propósito derivado de dor. Não estou grata pelo abuso, nunca estarei. Mas estou grata pelo que me tornei, apesar dele, pelo que pude fazer por outros, por causa dele. Cada criança que ajudei como professora, cada sobrevivente que alcançamos através do livro ou organização, cada pessoa que ouve minha história e sente menos sozinha, é transformação de trauma em legado positivo. Há momentos geralmente quietos, quando estou sozinha com meus pensamentos, onde ainda sinto o eco daquela menina de 8 anos
aterrorizada e impotente. Mas então lembro que ela sobreviveu. Ela lutou. Ela se recusou a ser destruída. Ela cresceu para ser mulher forte que protegeu outras crianças, que criou filhos amorosos, que finalmente obteve justiça, que usa a voz para defender aqueles que ainda lutam para encontrar a própria. Aquela menina de 8 anos merecia melhor do que recebeu. Merecia família que a protegesse, irmão que a amasse, pai que interviesse, vida livre de terror e dor. Mas ela não recebeu isso, e não há como voltar atrás e mudar. O que posso fazer é honrá-la vivendo bem, recusando deixar que trauma tenha a última palavra sobre quem sou. Cada dia de paz, cada momento de alegria, cada relacionamento saudável, cada criança ajudada, é ato de resistência contra o que Augusto tentou fazer comigo. Superação não é linear. Não há momento mágico onde você está curado e tudo está perfeitamente bem. É processo contínuo, com avanços e recuos, dias bons e ruins, momentos de força e momentos de vulnerabilidade. Mas é possível. Testemunho vivo disso. Aos 77 anos, posso dizer honestamente que construí vida que vale a pena viver, que encontrei felicidade genuína, que fiz diferença no mundo. Se você está lendo isto e se vê em algum pedaço da minha história, saiba que não está sozinho. Não foi sua culpa. Você merece cura, merece justiça, merece vida boa. Pode parecer impossível agora. A dor pode parecer insuportável. O caminho à frente pode parecer intransponível. Mas dia de cada vez, passo de cada vez, com a ajuda certa e sua própria força inerente, você pode chegar lá. Eu cheguei. E se eu posso, você também pode. O silêncio protege abusadores. A voz liberta sobreviventes. Então fale. Quando estiver pronto, quando se sentir seguro, fale. Conte sua história. Busque ajuda. Recuse-se a carregar sozinho o peso que nunca foi seu para começar. E se ninguém mais acreditar em você, acredite em si mesmo. Sua verdade é válida. Sua dor é real. Sua sobrevivência é poderosa. Esta é minha história. De trauma profundo, a cura gradual. De silêncio forçado, a voz recuperada. De vítima impotente, a sobrevivente empoderada, a defensora ativa. Não é história que escolheria se pudesse reescrever passado, mas é minha, e a reivindico completamente. Reivindico a dor e a força, o sofrimento e a resiliência, as cicatrizes e a cura. E enquanto houver fôlego em mim, continuarei lutando para garantir que outras crianças não passem pelo que passei, que outros sobreviventes saibam que há esperança, que sociedade finalmente, definitivamente, priorize proteção dos vulneráveis sobre preservação de segredos familiares. Esse é meu legado, e é um legado do qual me orgulho profundamente. Helena, aos 77 anos, sobrevivente, professora, mãe, avó, escritora, defensora. Não apenas definida pelo trauma, mas informada por ele, fortalecida por tê-lo superado, determinada a usar voz que uma vez foi silenciada para garantir que outros encontrem suas próprias vozes. Esta é minha história de superação, e cada dia que vivo bem é prova de que esperança, cura e justiça são possíveis, mesmo após o horror mais profundo. Tenho 77 anos agora, e há coisas na vida que o tempo não apaga, apenas suaviza. Olho para minhas mãos enrugadas, mãos que construíram uma vida inteira, depois que pensei que não haveria vida possível, e sinto algo que levou décadas para conquistar. Paz. Não a paz de quem esqueceu, mas a paz de quem lembrou, enfrentou e venceu. Minha história não é fácil de contar, nunca foi, mas aprendi que o silêncio protege os culpados e aprisiona as vítimas. Então vou contar do começo, de quando eu ainda era apenas Helena. Uma menina de 8 anos que não entendia por que seu irmão mais velho a machucava e por que seu pai simplesmente assistia. Cresci numa família de classe média baixa nos anos 50, numa época em que não se falava sobre
o que acontecia dentro de casa. Meu pai, Osvaldo, trabalhava como gerente de um armazém. Um homem sisudo que raramente sorria e que comandava a família com mão de ferro. Minha mãe, Carmen, era dona de casa. Uma mulher doce, mas submissa, que vivia para servir o marido e os filhos. Tínhamos uma casa pequena de 3 quartos num bairro operário, onde as paredes eram finas e os vizinhos fingiam não ouvir o que não queriam saber. Meu irmão Augusto era 7 anos mais velho que eu. Para o mundo exterior, ele era o filho exemplar, responsável, estudioso, que ajudava o pai no armazém aos fins de semana e tirava boas notas na escola. Para minha mãe, ele era perfeito, incapaz de qualquer erro. Para mim, ele era o monstro que morava no quarto ao lado, cuja presença me fazia tremer de medo todas as noites. Não consigo precisar exatamente quando começou. As memórias da infância são nebulosas, fragmentadas, especialmente as que a mente tenta proteger você de lembrar completamente. Mas sei que aos 8 anos já estava acontecendo regularmente. Augusto tinha 15, força de adolescente quase adulto, e usava essa força contra mim sempre que tínhamos oportunidade de ficar sozinhos, ou pior, quando meu pai estava por perto. Os abusos físicos começaram de forma que poderia ser confundida com brutalidade normal entre irmãos, se alguém se desse ao trabalho de prestar atenção. Um empurrão forte demais que me fazia cair e bater a cabeça. Um beliscão que deixava marcas roxas nos meus braços. Puxões de cabelo tão violentos que arrancavam fios. Mas rapidamente escalou para algo mais sinistro e deliberado. Chutes quando ninguém estava olhando. Socos na barriga que não deixavam marcas visíveis em roupas. Torções de braço que me faziam chorar de dor. O pior não era a violência física em si, embora essa fosse terrível. O pior era o componente psicológico, a forma como Augusto parecia se deleitar com o meu sofrimento. Ele sussurrava ameaças enquanto me machucava, dizendo que se eu contasse para alguém, seria muito pior. Dizia que ninguém acreditaria em mim de qualquer forma, que eu era apenas uma criança chorona e mentirosa. Dizia que mamãe ia morrer de desgosto se soubesse que eu estava inventando coisas sobre o filho perfeito dela. E o mais devastador de tudo, meu pai sabia. Não era questão de suspeitar ou de sinais sutis que ele ignorava. Ele literalmente presenciava e não fazia nada. Houve vezes, muitas vezes, em que Augusto me batia ou torturava psicologicamente enquanto meu pai estava na mesma sala. Eu olhava para ele implorando com os olhos, às vezes até chorando abertamente e pedindo ajuda. E ele simplesmente desviava o olhar, voltava a ler seu jornal ou saía do cômodo como se nada estivesse acontecendo. Tento entender agora, com a perspectiva de décadas de terapia e reflexão, o que se passava na cabeça dele. Era covardia? Era a identificação com o agressor, com o filho homem que talvez representasse a masculinidade que ele valorizava? Era desprezo por mim, a filha mulher que não tinha o mesmo valor na hierarquia familiar daquele tempo? Era algum tipo de crença torta de que isso me fortaleceria, de que criança precisava aprender a se defender sozinha? Nunca saberei com certeza por que ele morreu sem que eu tivesse coragem de confrontá-lo. Mas sei que sua omissão foi, em muitos aspectos, tão danosa quanto as ações de Augusto. Minha mãe não sabia. Disso tenho certeza. Carmen era observadora em algumas coisas, mas completamente cega para outras, especialmente quando se tratava de seu filho adorado. Augusto era cuidadoso em machucá-la apenas quando ela não estava por perto, e eu havia sido bem treinada por suas ameaças a nunca contar. As poucas vezes em que ela notava um hematoma, eu já tinha a história pronta que Augusto havia me instruído a contar. Caí da árvore, bati na porta, tropecei na escada. Ela aceitava essas explicações porque queria acreditar, porque a alternativa era impensável demais. A escola deveria ter sido meu refúgio, mas não era. Eu era criança quieta, tímida,
que tinha dificuldade em fazer amigos. Os professores me viam como aluna mediana, que não causava problemas, mas também não se destacava. Ninguém notava os sinais, ou se notavam, não sabiam o que fazer com eles. Nos anos 50 e 60, abuso infantil era assunto que simplesmente não se discutia. Famílias eram santuários privados, e o que acontecia dentro delas era assunto dos pais, não da sociedade. Vivia assim durante anos, 8, 9, 10, 11 anos de idade. Cada ano piorando um pouco, Augusto se tornando mais criativo e cruel em suas torturas. Ele descobriu que abuso psicológico às vezes doía mais que físico. Matava meus bichinhos de estimação e me culpava por descuido. Destruía meus brinquedos e dizia para nossos pais que eu havia quebrado em birra. Espalhava rumores sobre mim na vizinhança, pequenas mentiras que manchavam minha reputação. Convencia outros meninos a me provocarem ou excluírem de brincadeiras. Desenvolvia ansiedade severa, embora na época não soubesse que era isso. Tinha pesadelos constantes, acordava gritando na madrugada. Desenvolvia enurese noturna, voltando a fazer xixi na cama aos 10 anos. Algo que me envergonhava profundamente e pelo qual Augusto me ridicularizava sem piedade. Comecei a arrancar os próprios cabelos, um comportamento compulsivo que deixava falhas visíveis no couro cabeludo. Minha mãe me levou a médicos, preocupada com esses sintomas, mas nenhum deles fez as perguntas certas ou olhou além das manifestações físicas para for a causa emocional. O ponto de inflexão veio quando eu tinha 12 anos. Augusto tinha 19. Estava na faculdade, mas ainda morava em casa. Numa tarde de sábado, quando minha mãe havia saído para fazer compras e meu pai estava no quintal, Augusto me prendeu no banheiro. Trancou a porta e, pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Não era apenas a crueldade habitual. Era algo mais sombrio, mais perigoso. Ele começou a me encurralar, falando coisas que me deixavam apavorada de formas que nem completamente entendia na minha inocência de 12 anos. Foi quando algo dentro de mim quebrou, mas não da forma que ele esperava. Não me submeti paralisada pelo medo como sempre fazia. Algo primitivo e furioso despertou. Gritei. Não um grito de medo, mas um grito de raiva pura, acumulada de anos de abuso. E quando ele tentou me calar colocando a mão na minha boca, eu mordi com toda a força que tinha. Mordi até sentir sangue, até ele berrar de dor e me soltar. Então corri, destranquei a porta e corri para fora da casa, descalça, ainda gritando. Corri para a casa da vizinha, Dona Berenice, uma senhora viúva que sempre foi gentil comigo. Bati na porta dela desesperada e quando ela abriu, desabei. Chorei e chorei. E pela primeira vez em anos comecei a falar. Contei tudo. Cada violência, cada humilhação, cada momento de terror. As palavras saíam entrecortadas entre soluços, mas saíam. Dona Berenice me segurou, me deixou falar, e quando finalmente terminei, ela disse algo que mudou minha vida. Eu acredito em você. Ela me levou de volta para casa e exigiu falar com meus pais. Minha mãe havia voltado das compras e estava confusa com toda a comoção. Meu pai estava lívido, mas não pela razão certa. Ele estava com raiva de mim por ter feito escândalo, por ter lavado roupa suja fora de casa. Augusto estava encenando o papel de vítima, mostrando a marca da mordida na mão, dizendo que eu havia atacado ele sem razão, que era mentirosa e problemática. Mas Dona Berenice não se deixou intimidar. Ela tinha sido professora por 30 anos antes de se aposentar. Havia visto casos similares. E não ia permitir que isso fosse varrido para debaixo do tapete. Ela ameaçou envolver as autoridades se eles não tomassem providências. Disse que tinha testemunhado hematomas em mim por anos, que outros vizinhos também haviam comentado, que havia um padrão óbvio que não podia mais ser ignorado. Minha mãe, confrontada pela primeira vez com a possibilidade real de que seu filho não era quem ela pensava,
Tentou negar. Mas Dona Berenice foi implacável, e finalmente algo nela começou a quebrar. Ela olhou para mim, realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos, e viu algo que a assustou. Viu não apenas a filha de 12 anos, mas a criança aterrorizada, traumatizada, que estava à beira de colapso completo. O que se seguiu foi caótico e doloroso. Houve gritos, acusações, negações. Augusto manteve sua inocência, pintando-se como irmão mal compreendido, cujas tentativas de disciplinar irmã mimada eram distorcidas. Meu pai ficou em silêncio. Um silêncio eloquente que falava volumes sobre sua culpa. Minha mãe estava destroçada, presa entre acreditar no filho ou na filha, entre a imagem que havia construído de família perfeita e a realidade horrível sendo revelada. Dona Berenice sugeriu que eu fosse levada a médico para documentar os hematomas e cicatrizes e para avaliação psicológica. Meus pais relutaram, mas a ameaça de envolvimento das autoridades os motivou. O médico que me examinou ficou visivelmente perturbado com o que encontrou. Marcas antigas e novas, padrões consistentes com abuso prolongado. Ele fez perguntas gentis, mas diretas, e eu, finalmente sentindo que alguém estava me ouvindo de verdade, respondi honestamente. O relatório médico foi devastador para qualquer negação que meus pais ainda tentavam manter. Era evidência concreta, documentada, impossível de ignorar. Um psicólogo também me avaliou e confirmou trauma consistente com abuso crônico. Confrontados com tudo isso, meus pais finalmente tiveram que agir. A solução deles foi mandar Augusto embora. Ele foi morar com uma tia em outra cidade, supostamente para continuar os estudos lá. Mas todos sabíamos qual era o real motivo. Era uma forma de varrê-lo do problema, de protegê-lo de consequências maiores, enquanto me dava algum alívio imediato. Não foi justiça real, longe disso, mas aos 12 anos, simplesmente não ter que vê-lo diariamente já era uma libertação imensa. A dinâmica familiar mudou drasticamente após isso. Minha mãe entrou numa forma de negação funcional, onde ela reconhecia que algo havia acontecido, mas minimizava sua gravidade. Ela culpava a si mesma por não ter percebido, mas também culpava a mim, de formas sutis, por ter destruído a unidade familiar. Havia ressentimento não dito em cada interação. Meu pai se tornou ainda mais distante, evitando qualquer conversa sobre o assunto, trancando-se em seu próprio mundo de jornais e trabalho. Comecei terapia, algo raro e estigmatizado naquela época. Meus pais viam como admissão pública de que nossa família tinha problemas, mas o psicólogo que me avaliou insistiu que era necessário. 2 vezes por semana, ia ao consultório de uma psicóloga chamada Doutora Mariana, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, que me ensinava que nada do que aconteceu havia sido minha culpa. Era uma mensagem que precisava ouvir repetidamente, porque toda a fibra do meu ser havia sido condicionada a acreditar no contrário. Os anos da adolescência foram difíceis de formas diferentes. Augusto estava fisicamente ausente, mas sua sombra permanecia. Ele voltava ocasionalmente para visitas em feriados, e nesses períodos eu me trancava no quarto, recusando-me a estar na mesma sala que ele. Meus pais ficavam frustrados com minha falta de perdão, como se perdão fosse algo que poderia ser exigido ao invés de dado livremente, quando e se a pessoa estivesse pronta. Na escola, lutava com relacionamentos. Tinha dificuldade em confiar em qualquer pessoa, especialmente homens e meninos. Desenvolvi mecanismos de defesa hipervigilantes, sempre alerta para qualquer sinal de perigo, interpretando interações normais como potencialmente ameaçadoras. Isso me isolava socialmente. As poucas amizades que formava eram superficiais, porque não conseguia me abrir sobre minha vida doméstica. Como poderia explicar por que não fazia festas em casa? Por que não queria que conhecessem minha família? Por que tinha tanto medo de estar sozinha com qualquer homem?
Doutora Mariana foi minha tábua de salvação durante esses anos. Ela me ajudou a processar o trauma, a entender que minhas reações eram normais, considerando o que havia vivenciado. Me ensinou técnicas para lidar com ansiedade e flashbacks. Me ajudou a reconhecer padrões de pensamento destrutivos e substituí-los por outros mais saudáveis. Mas mais importante, ela me deu esperança de que poderia ter vida normal um dia, que o trauma não definiria para sempre quem eu era. Aos 16 anos, algo importante aconteceu. Conheci Roberto, um menino da minha turma que era diferente dos outros. Ele era gentil, respeitoso e, crucialmente, paciente comigo. Quando eu recuava ou entrava em pânico sem razão aparente, ele não ficava ofendido ou pressionava. Ele simplesmente esperava, dava espaço, demonstrava através de ações consistentes que era confiável. Doutora Mariana me encorajou a tomar as coisas devagar com ele, a usar o relacionamento como oportunidade de praticar vulnerabilidade em ambiente seguro. Roberto foi o primeiro homem, além dos profissionais pagos para me ajudar, em quem realmente confiei. Levou meses para eu segurar sua mão sem ter reação de medo. Levou mais meses ainda para que um beijo não me fizesse sentir pânico. Mas ele esperou, e sua paciência foi recompensada. Lentamente, muito lentamente, comecei a acreditar que nem todos os homens eram predadores, que intimidade não precisava ser sinônimo de perigo. Meus pais não aprovavam Roberto. Eles achavam que eu era jovem demais para relacionamento sério, embora eu suspeitasse que a verdadeira razão era que ele representava minha independência crescente deles. Quanto mais tempo passava com Roberto e sua família acolhedora e funcional, mais eu via quão disfuncional minha própria família era. Isso os assustava, porque significava que eu estava começando a questionar, a não aceitar como normal o que havia sido normalizado por tanto tempo. Terminei o colegial com notas modestas, mas suficientes para entrar numa faculdade local. Escolhi pedagogia, inspirada por Dona Berenice e Doutora Mariana, duas mulheres que haviam feito diferença crucial na minha vida. Queria ser para outras crianças o que elas foram para mim. Alguém que prestava atenção, que acreditava, que intervinha quando necessário. Meus pais ficaram desapontados. Queriam que eu fizesse algo mais prático, como secretariado ou enfermagem. Mas pela primeira vez, escolhi por mim mesma. A faculdade me abriu novos mundos. Longe do ambiente opressivo de casa, por várias horas por dia, cercada por pessoas que não conheciam minha história, pude começar a construir identidade separada do trauma. Descobri que era boa com crianças, que tinha talento natural para ensino. Descobri que gostava de ler sobre psicologia e desenvolvimento infantil. Descobri que tinha opiniões fortes sobre justiça social e proteção de vulneráveis. Também descobri feminismo, um conceito que estava começando a ganhar força nos anos 70. Ler sobre estruturas patriarcais, sobre como sociedade desvaloriza e vitimiza mulheres e crianças, sobre como família pode ser local de opressão ao invés de santuário, foi simultaneamente validador e enfurecedor. Validava minha experiência, mostrava que não era caso isolado, mas sintoma de problema sistêmico. Mas também me enfurecia pela injustiça de tudo, pela quantidade de sofrimento que poderia ser evitado se sociedade levasse violência doméstica e abuso infantil a sério. Roberto e eu continuamos juntos durante faculdade. Quando eu tinha 21 anos, ele me pediu em casamento. A proposta foi simples, sem grande produção, exatamente do jeito que eu preferia. Disse sim porque amava, porque ele representava segurança e bondade em mundo que eu ainda via frequentemente como ameaçador e cruel. Planejamos casamento pequeno, apenas famílias próximas e amigos íntimos. Isso causou drama porque significava que Augusto não seria convidado. Minha mãe implorou para que eu reconsiderasse, dizendo que era filho dela e irmão meu,
Que família deveria estar presente em momento tão importante. Mas fui inflexível. Não haveria lugar no meu casamento para meu abusador. Se ela não pudesse aceitar isso, então ela também não precisava vir. Foi ultimato duro, mas necessário. No final ela veio, embora visivelmente infeliz e ressentida. Meu pai também, com sua indiferença característica. Mas Dona Berenice estava lá, sentada na primeira fileira, chorando de alegria por mim. Doutora Mariana estava lá, uma das poucas vezes que a vi fora do consultório, sorrindo orgulhosa. E Roberto estava lá, no altar, me olhando como se eu fosse pessoa mais preciosa do mundo. Foi dia pequeno, mas perfeito, marcando não apenas união com Roberto, mas também minha declaração de independência de família, que tentou me destruir. Os primeiros anos de casamento foram ajuste. Eu carregava bagagem pesada, e mesmo com anos de terapia, ainda havia momentos difíceis. Pesadelos que me acordavam gritando. Ataques de pânico desencadeados por gatilhos que nem sempre conseguia prever ou explicar. Dificuldades com intimidade física, embora Roberto fosse infinitamente gentil e compreensivo. Mas trabalhamos através de tudo, às vezes com a ajuda de terapia de casal. E gradualmente fui aprendendo que casamento poderia ser parceria segura e igualitária, não dinâmica de poder e controle. Comecei a trabalhar como professora do primário quando tinha 23 anos. Era exatamente onde precisava estar. As crianças me energizavam, e eu era boa em identificar aquelas que estavam sofrendo em casa. Podia ver sinais que outros professores perdiam porque os havia vivenciado. Criança excessivamente quieta ou agressiva demais. Criança que tinha problemas de concentração ou mudanças súbitas de comportamento. Criança que usava roupas inadequadas para o clima, possivelmente escondendo hematomas. Criança que se encolhia quando adultos se aproximavam rapidamente. Intervim quando necessário, sempre com cuidado e seguindo protocolos adequados. Salvei algumas crianças, disso tenho certeza. Outras não consegui ajudar. Seja porque família era boa em esconder abuso, seja porque sistema falhou em proteger mesmo quando alertei. Essas falhas me assombravam, me lembravam da minha própria experiência de ser vista, mas não verdadeiramente enxergada por tanto tempo. Minha relação com meus pais permaneceu tensa, mas funcional. Víamos em ocasiões obrigatórias como Natal e aniversários, mas havia sempre elefante na sala. O assunto sobre o qual nunca falávamos abertamente. Augusto havia se casado e tinha próprios filhos, menino e menina. Quando soube que ele tinha filha, senti calafrio de medo. Tentei sugerir para minha mãe que ela deveria prestar atenção, garantir que a história não se repetisse. Mas ela ficou ofendida. Como eu poderia sugerir tal coisa? Augusto havia mudado. Era pai amoroso. Aquilo tudo havia sido há tanto tempo. Eu não tinha certeza de nada a respeito dele, mas não tinha acesso aos filhos dele para verificar pessoalmente. Vivia com ansiedade constante sobre isso, imaginando se uma criança inocente estava passando pelo que passei. Foi tortura psicológica auto-infligida, mas não conseguia desligar. Anos de trabalho tentando proteger crianças haviam me tornado hipervigilante sobre qualquer possibilidade de abuso. Quando tinha 29 anos, Roberto e eu decidimos ter filhos. Foi decisão difícil para mim, carregada de medo. E se eu não fosse boa mãe por causa do meu próprio trauma? E se passasse meus problemas para meus filhos? E se não conseguisse protegê-los como não fui protegida? Doutora Mariana, com quem ainda fazia sessões ocasionalmente, me assegurou que o fato de eu estar fazendo essas perguntas já mostrava que seria mãe consciente e cuidadosa. Nossa filha, Clara, nasceu quando eu tinha 30. Foi experiência transformadora segurar aquele bebê pequeno e sentir amor tão feroz que fisicamente doía. Jurei ali mesmo que faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-la. Ela nunca sofreria o que sofri,
Ela cresceria conhecendo apenas amor, segurança, valorização. Seria criada para ser forte, para ter voz, para saber que seu corpo era dela e que tinha direito de dizer não a qualquer coisa que a desconfortasse. 3 anos depois, nosso filho Marco nasceu. Com ele, senti medos diferentes. Meu trauma havia me deixado com desconfiança profunda de homens, e agora estava criando um. Como garantir que ele crescesse para ser homem bom? Nada como Augusto ou meu pai. Roberto foi fundamental aqui, modelando masculinidade saudável, ensinando Marco desde cedo sobre consentimento, respeito, empatia, sobre como força física nunca deveria ser usada para intimidar ou controlar. Fui mãe hiperprotetora. Reconheço isso. Controlava cuidadosamente quem tinha acesso aos meus filhos. Perguntava constantemente sobre como se sentiam, se alguém os havia machucado ou feito sentir desconfortáveis. Ensinei sobre partes íntimas, sobre toques apropriados e inapropriados, sobre como eles poderiam sempre me contar qualquer coisa sem medo. Alguns achavam meu nível de vigilância excessivo, mas eu preferia errar pelo lado da cautela. Meus filhos nunca conheceram Augusto. Quando perguntavam sobre o tio, dizia simplesmente que tínhamos nos distanciado, que às vezes famílias funcionam assim. Minha mãe reclamava, dizia que estava privando as crianças de conhecer família estendida, mas fui irredutível. Não havia chance. Nenhuma possibilidade de deixar aquele homem perto dos meus filhos. Meu pai morreu quando eu tinha 36 anos. Ataque cardíaco súbito no armazém onde trabalhou a vida inteira. Fui ao funeral, mais por minha mãe do que por ele. Senti nada, nem tristeza profunda, nem alívio. Apenas vazio onde deveria haver amor filial. Ele havia sido fantasma na minha vida por tanto tempo. Presente fisicamente, mas ausente em todos os sentidos que importavam. Sua morte apenas tornou literal o que já era emocional. No enterro, Augusto estava lá com sua família. Foi primeira vez que o via em mais de uma década. Ele havia engordado, perdera cabelo, parecia apenas homem de meia idade como qualquer outro. Mas quando olhou para mim, vi por um segundo algo em seus olhos. Reconhecimento de história compartilhada, de segredos que apenas nós dois sabíamos completamente. Então ele desviou o olhar, e momento passou. Minha mãe ficou viúva e sozinha, e esperava que eu assumisse papel de filha dedicada, visitando frequentemente, cuidando dela. Mas não conseguia. Havia muito ressentimento não resolvido, muita mágoa por sua cegueira deliberada, por sua escolha de proteger Augusto ao invés de mim. Fazia o mínimo necessário, ligações ocasionais, visitas raras, mas não tinha capacidade emocional para mais. Os anos passaram e minhas feridas gradualmente cicatrizaram, embora nunca curadas completamente. Continuei ensinando, criando meus filhos, construindo vida que era minha, não definida pelo trauma, mas informada por ele. Usei minha experiência para ser melhor professora, melhor mãe, melhor advogada para crianças vulneráveis. Transformei dor em propósito. Clara cresceu para ser mulher forte e independente, exatamente como esperava. Ela sabia que algo havia acontecido na minha infância, embora nunca compartilhasse detalhes completos até ela ser adulta. Quando finalmente contei, choramos juntas. E ela me abraçou como se pudesse retroativamente proteger a criança que fui. Marco se tornou homem gentil e respeitoso. Professor de educação física que tratava todos os alunos, especialmente meninas, com dignidade e cuidado. Roberto havia modelado bem. Aposentei-me do ensino aos 65, após 42 anos na profissão. Tinha impactado literalmente milhares de crianças. Havia feito diferença real em muitas vidas. Recebi homenagem na escola, ex-alunos voltando para agradecer. Alguns especificamente mencionando como havia notado quando estavam em apuros e intervindo.
Esses testemunhos significaram tudo para mim. Validação de que havia transformado tragédia pessoal em força para bem maior.